Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática de hoje. Então acompanhe na apostila de matemática na página de número 33, onde nós vamos começar essa aula fazendo a correção das atividades que ficaram para vocês como tarefa. Então, antes de fazer a correção, vamos retomar aqui algumas seleções. Então, olha só, aqui nós temos três casos, de reta. Então, aqui a primeira seria uma reta concorrente, porque ela tem um único ponto em comum. Aqui do nosso lado nós temos a reta perpendiculares, duas retas perpendiculares, que são, ela é perpendicular quando ela forma exatamente um ângulo de 90 graus. E também temos aqui as retas paralelas, quando elas não se cruzam, mas por mais que elas sejam prolongadas, então elas não têm nenhum ponto em comum. Então eu digo que a semirreta IJ, ela é paralela à semirreta KL. Como tarefa, vocês iam fazer essa atividade aqui. Então, lá no material de apoio, vocês têm um par de esquadros e também um transferidor. Então, era para vocês recortar e depois era para vocês observar esse par de esquadros, que é bem parecido com o que tem aqui. E era para vocês comparar e ver, perceber que eles são, eles são dois triângulos, eles têm forma triangular, mas com ângulos diferentes, Ó, olhando para eles, eu vejo que eles têm ângulos diferentes. Então, com o auxílio do transferidor, era para vocês medir os ângulos internos desses esquadros. Então, olha só, vou pegar aqui o meu, que eu já recortei. Então, é para vocês medir os ângulos. Então, olha só, eu vou alinhar aqui o meu esquadro. E eu vou ver aqui que o ângulo mede quanto? Ó, 90 graus. Então, por isso, vocês iam indicar aqui na figura esse valor. O outro ângulo aqui, o próximo ângulo. Então, olha só. Vocês iam fazer a mesma coisa, alinhar aqui o esquadro de vocês. E vocês iam ver que ele tem quanto? Ó, 30 graus. Então, anotar aqui o valor do 30 graus. Mesma coisa aqui, então, medindo, vocês iam ter 60 graus, 45, 90 e 45. Aí, vocês tinham uma questão para responder. Pesquise para descobrir como são denominados esses esquadros. Então, esse primeiro esquadro aqui, ele é chamado, de 30 ou de 60 graus, porque essa abertura aqui é 30 e 60 graus. E o segundo de 45 graus, porque eu vejo que aqui eu tenho 45 e 45. Ou seja, na base do meu triângulo, eu vejo que eu tenho essa medida de ângulo. Na página de número 34, vocês também tinham algumas atividades. Então, no exercício 1, ele fala, de acordo com a posição relativa dessas retas, na malha quadriculada, indica o que se pede. Então, vocês têm essas retas aqui e era para vocês indicar. Então, ó, na questão A, um par de retas paralelas. Então, ó, observando aqui nessa imagem, qual dessas retas são paralelas? Então, eu vejo que essa semirreta AB, ela é paralela à semirreta CD. Então, vocês vão indicar assim. Na questão B, uma reta concorrente a semirreta AB, então que seja concorrente a essa semirreta aqui. Então, eu vejo, que a semirreta GH, e que também a semirreta EF e também a semirreta FI, ó, elas estão passando por essa reta, tem um ponto em comum, então por isso ela é concorrente. Na questão C, um par de retas perpendiculares. Então, olha só, eu vejo aqui que a semirreta GH e a semirreta EF, elas são perpendiculares, porque elas formam aqui um ângulo de 90 graus. Na questão D, uma reta concorrente à semirreta CD. Então, a semirreta CD está aqui. Uma reta que seja concorrente. Então, eu vejo aqui que a semirreta GH
a semirreta EF e também a semirreta FI, ó. Essas três semirretas, elas têm um ponto em comum com essa semirreta, então por isso ela é concorrente. Aí na questão E, ele dizia o seguinte: agora responda as questões a seguir e justifique. Então, ó, toda reta concorrente à semirreta AB, ela é concorrente à semirreta CD? Sim, né? Porque as retas AB e a semirreta CD, elas são paralelas, ó, as duas são paralelas, então todas as outras, elas passam, têm um ponto em comum, então por isso, sim. Na próxima questão, as retas F e I, então essa reta aqui, e também a reta GH, elas são concorrentes ou paralelas? Então, concorrentes, né? Porque elas são prolongadas e elas vão se cruzar em um ponto. Então, por isso, concorrentes. Aí, na questão D2, com o auxílio da régua e do esquadro, construa três retas paralelas em cada uma das retas dadas. Então, vocês tinham essa reta rosa, essa reta verde. Era para vocês, com o auxílio da régua e do esquadro, traçar mais três retas paralelas a essas. Seguindo para a nossa apostila na página número 35, nós temos algumas questões e eu vou resolver elas junto com vocês. Então, a primeira, que é número 3, ele fala para se juntar com um colega. Então, aqui vocês podem, né, também fazer com um familiar de vocês. Ele fala o seguinte: junte-se a um colega e descreva um procedimento para construir retas perpendiculares usando esquadro e régua. Então, aqui é uma questão pessoal, né? Cada um vai ter essa resposta diferente. Então, vocês podem conversar com um familiar de vocês e tentar descrever esse procedimento. Na questão 4, no desenho dessa escada, identifique colorindo de vermelho um par de segmentos paralelos e de azul um par de segmentos concorrentes. Então, olha só, de vermelho, um par de segmento paralelo. Então, eu vejo aqui que esse segmento, ele é paralelo a esse e assim por diante, olha só. Também eu vejo que esse segmento também é paralelo a esse, então eu posso colorir. Esse é paralelo a esse. E agora, perpendicular. Então, eu vejo que esse segmento aqui, ele é perpendicular a esse, porque ele forma um ângulo de 90 graus. Esse segmento aqui também é perpendicular a esse. Ó, esse segmento também é perpendicular a esse e assim por diante. Então, vocês podem estar colorindo aí com essas duas cores para identificar. Na questão 5, nós temos as retas R, S, T, U e também a reta Z. Então, elas foram traçadas em uma malha quadriculada. Então, aqui, de acordo com a posição, né, relativa entre essas retas, nós vamos classificar elas e depois nós vamos justificar essa resposta. Então, na questão A, ele fala sobre a reta R e S. Então, olha só, a reta R e S. Essas duas retas, elas são o quê? Elas são paralelas, né? Porque elas não se cruzam e também elas têm a mesma distância entre si. Aí, na próxima, na reta S, aqui na reta S e na reta Z. Então, ó, essas duas retas, o que elas são? Elas são concorrentes, né? Porque elas se cruzam e se eu for medir aqui, eu vou ver que elas não formam um ângulo de 90 graus. Então, elas são concorrentes. A reta U e a reta T, elas são o quê? Paralelas, né? Então, elas não se cruzam e elas têm a mesma distância. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês ali na reta U e Z, que é o nosso último caso. Então, essas duas retas aqui, elas não estão se cruzando, né? Mas elas são sim concorrentes, porque se eu
prolongar essas duas retas, ó, se eu prolongar essa reta, ou, né, prolongar aqui as duas, eu vou ver que elas vão se cruzar sim. E elas não formam um ângulo de 90 graus, então elas são concorrentes, né? Porque se a gente prolongar elas vão se cruzar. Sexto ano, na questão 6, ele diz o seguinte: alguns ângulos podem ser medidos ou construídos, né, com o auxílio de esquadros. Então, ali nós temos um exemplo, né, de 3 esquadros formando um ângulo. Aí ele diz o seguinte: 3 esquadros de 45 graus, colocados como na figura, formam um ângulo de 135 graus, porque se eu somar 45 mais 45 mais 45, eu vou ter 135 graus. Daí ele fala: troque ideias com um colega. Então aqui, se vocês quiserem, vocês podem estar conversando com um colega por videochamada, ou também vocês podem fazer com um familiar de vocês. E ele fala: troque ideias e represente 3 ângulos que podem ser construídos com o auxílio do par de esquadros de 45 graus e de 60 graus. Então, nesse exercício aqui, eu vou deixar que vocês façam, eles podem conversar com os colegas de vocês podem gravar um vídeo de como vocês chegaram a essa ideia, né? E vocês vão descrever como que foi construído. Então, vocês vão descrever no caderno de matemática de vocês. Como tarefa, vocês vão resolver os exercícios no nosso livro de atividades, na página de 22, 23 e 24. São exercícios que é uma retomada desse conteúdo que a gente está trabalhando agora, tá? Então, vocês vão resolver esses exercícios. Se vocês tiverem dificuldade, vocês podem estar entrando em contato comigo e eu vou estar atendendo vocês. Essa foi a nossa aula de hoje, sexto ano. Até amanhã.